Olá, estamos aqui com mais um episódio do Elas Podem Cast. Voltamos a todo vapor, 2026 começou e hoje nós estamos com uma convidada especial que a Aline vai apresentar pra gente. Pois é, nosso primeiro episódio de 2026. Nós estávamos ansiosíssimas por esse momento. E a nossa convidada de hoje, tenho certeza que vai deixar o seu coração quentinho. Ela saiu do interior para realizar o sonho de fazer faculdade. Ela é esposa do Marcelo, mãe da Lara. E hoje ela é pós-graduada em Direito da Família, Previdenciário e Trabalhista. Ela é sócia proprietária no escritório Andrade Lesse, Advogados Associados. E junto com o marido, ela tem mais 2 empresas. Essa mulher é sucesso, eu tenho certeza que você vai se inspirar muito com a história dela. Bem-vinda ao nosso podcast, Jaqueline! Olá, meninas! Tudo jóia? Muito obrigada pelo convite, pelo reconhecimento. E é isso, a gente tem que investir, a gente tem que sair da zona do conforto para buscar uma melhor situação no mercado, uma melhor situação financeira, um melhor posicionamento, para não deixar na monotonia, a gente ficar parada, né? Verdade. E é isso que a gente acredita aqui, nessas histórias de mulheres que saíram da zona de conforto mesmo, que por elas mesmas foram, buscaram, acreditaram, né? E mesmo quando às vezes tudo indicava que não, conseguiram, para poder inspirar outras mulheres que às vezes não tem muita referência às vezes do seu lado ou tá desmotivada, para ver que tem como dar certo e dar muito certo. Verdade. E como que foi isso? A Jaque, menina, porque eu acredito que você saiu do interior muito novinha, com esse sonho de fazer faculdade. Como que começou tudo isso? Então, eu falo assim que eu escolhi mudar. Eu escolhi estar onde eu estou hoje. Então, eu falo que são escolhas que nos refletem e que foi fácil? Lógico que não foi fácil. O caminho foi longo? Foi longo. O caminho ainda está sendo percorrido? Ainda está sendo percorrido. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que sempre olhar à frente e se inspirar em outras pessoas e ver que você pode chegar. Então, eu saí de uma cidade de mais ou menos 15 mil habitantes. Meu pai e minha mãe, eles são analfabetos, eu posso dizer, porque eles têm 4ª série, da época que ainda era 1ª, 2ª, 3ª série. Então, eles escrevem muito pouquinho, falam, né, tudo. A minha mãe já não está mais aqui nessa terra, mas ela foi uma pessoa que me impulsionou muito. Ela sempre falava, filha, estuda porque isso ninguém nunca vai tirar de você. Eu falava assim, mãe, mas eu queria aprender a lavar roupa. Ela falou, você não vai precisar, vai estudar. Tanto é que quando eu vinha, eu não sabia fazer as coisas. Eu só sabia cozinhar, porque na adolescência, a gente cozinhava, fazia bolo, inventava as receitas, né? Então, só que quando eu vinha, eu sofria um pouquinho porque eu não sabia fazer as coisas diárias, domésticas, porque ela não tinha me ensinado. Porque as regras lá em casa eram estudar, ler livros, ela colocava metas para eu ler aqueles livros de literatura. Mesmo ela não tendo estudo, ela me impulsionava a sempre estudar e ler e buscar a leitura. Que legal, porque assim, hoje a geração ela mudou muito de mulheres. Hoje a gente ouve-se mais falar em a mulher trabalhar, ser independente. E na nossa época, eu acho que a gente tem mais ou menos ali a mesma idade, era crescer para casar, né? Era crescer para construir família. Eu ouvi um pouco isso dos meus avós, mas a minha mãe também me impulsionava muito. Não vai depender de homem, vai trabalhar, vai conquistar seu espaço. Legal saber. As nossas mães, né, da geração das nossas mães, tinha ainda aquela vida mais dependente, né, do homem, com menos estrutura, menos estudo, mas elas já tinham essa visão de que tinham um jeito melhor e queria isso para as filhas, né? Então já esse impulsionar, né? Não, prioridade é estudar, não precisa fazer nada em casa. Se a prioridade é estudar, seguir o seu futuro. Então, eu acho muito legal isso, porque se não fosse essa mudança de mentalidade da mãe, talvez seria bem mais difícil. Hoje, nossa geração está chegando onde está chegando, né? Eu falo assim, quando eu nasci, meu pai e minha mãe ainda moravam no sítio. Era a época do café, de plantação, de viver ali na lida mesmo, né? Uhum. E aí, quando o meu pai e ela resolveram ir para a cidade, porque aí eu já tinha nascido, aí precisava começar as escolas, não tinha um meio de locomoção, não era bom, né? Era um Fusca, não chegava às vezes na cidade. Então, aí meu pai resolveu ir para a cidade. E aí, minha mãe não quis ficar parada. Ela começou a vender natura, ambulante, na época da revistinha. Uhum. E aí, eu via ela vendendo assim, e aí ela comprava as coisinhas pra mim, depois comprava pro meu irmão. Na época, quando ia começar as aulas, ela falava, não, filha, pode escolher o melhor caderno, a caneta. Então, eu me sentia ali, porque por mais naquele jeito simples, naquela pequenez, eu podia realizar minhas vontades através dela, porque o meu pai sozinho financeiramente não ia dar conta. Sim. E aí,
eu via que, tipo, era possível a gente fazer as coisas, trabalhar e ser independente, né? E eu fui crescendo daquela forma. Que legal. E como que surgiu esse sonho de ser advogada? Foi algo que você sempre quis de pequenininha ou não? Alguém te inspirou? Como que foi essa saída do interior para vir pra cidade grande? Vamos colocar assim, porque eu também sou do interior. Pra mim, quando eu vim pra cá, era gigante. Tinha 20 mil habitantes de onde eu vim. E a gente, como que é isso? Como você construiu começou a trilhar para quem você é hoje? Essa foi uma barreira muito difícil, porque assim, a cidade, 15 mil habitantes. E aí falar, uma menina vai sair da cidade, morar sozinha. E como seria isso? E financeiramente? Porque meu pai sempre pensava muito nisso. E hoje eu compreendo os pensamentos dele. Hoje eu estou mais madura e entendo. Por muito tempo eu critiquei, por muito tempo eu tive raiva dele, das atitudes. Porque eu tive a oportunidade de fazer direito na melhor faculdade de direito do Brasil, no Sul. Que eu passei, ganhei bolsa, tudo. Só que ele barrou. Falou, não, você não vai pra lá, é muito longe, onde já se viu. E eu tava pronta, gente. Eu tava, tipo... Quero conquistar o mundo. Exatamente, eu queria sair. E aí, com a família dele, começou a interferir. Como que você vai mandar a Jaque pra longe? Como que vai ser isso? E aí, eu não fui. E aí, a segunda oportunidade era Tangará da Serra. E meu pai era caminhoneiro, aí ele falava, então, Tangará, eu posso levar e buscar ela, né? Então, foi mais fácil eu convencê-lo de vir para Tangará. Mas Tangará era Unicem, eu vim um pouco desanimada, mas eu queria fazer direito. Eu falo, até quando a Aline me mandou mensagem, como que foi que nasceu esse sonho? Eu falo assim, tinha um senhor, eu acho que ele é até vivo ainda, até podia ter pesquisado, né? Ele andava todo engravatado, todo lindo, lá naquela cidade pequenininha. Cara, ele era... o cara, uau, né? Falava, gente, eu quero ser igual ele, quero me vestir daquele jeito, né? Então, aquela pessoa, sem ela saber, ela me impulsionou a procurar. Mas, gente, era tipo... Quando eu falei que eu queria ser advogada, queria fazer direito, era muito além. Porque na família da minha mãe, até então, ninguém tinha ensino superior. Do meu pai, ainda tinha uma irmã dele, que tinha feito uma faculdade de... acho que pedagogia, alguma coisa assim, de letras. Ela já estava envolvida na educação, né? E era muito distante fazer uma faculdade de direito. Era muito caro. Era tipo uma medicina, bem dizer, né? Sim. E eu desbravei. Eu vim para Tangará. E eu falo assim... E aí fui morar de favor. Eu morava ali na Vila Esmeralda com uma senhora, né? De favor com ela. Meu pai ajudava nas coisas do mercado, tudo. Eu ia para a faculdade de mototáxi, para vocês terem ideia. E eu trabalhava de recepcionista em uma clínica, em um hospital aqui em Tangará. Então, eu trabalhava o dia inteiro. À noite, eu ia para a faculdade. À madrugada, eu fazia as tarefas, os estudos. E foi assim por bastante tempo, para poder conseguir ajudar. Porque o meu pai não conseguia pagar metade da faculdade, porque eu tinha bolsa de 50%. Pagar as despesas. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, exatamente. Sim. E eu falo assim, que o trabalho, o difícil nos faz crescer forte. É verdade. Eu também penso assim. Né? Porque eu acho que se tivesse vindo tudo de mão beijada, tudo muito fácil, talvez a gente não dá tanto valor. E eu penso assim também, o processo, você vai falando, vai passando filme na minha cabeça também, da Mara também, que saiu daqui para estudar em Brasília, é tudo muito parecido. E o caráter, eu gosto da mulher que eu sou hoje. Talvez, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje. Eu acho que o processo, para quem aprende, ele te torna uma pessoa de caráter diferente, sabe? Resiliente. Até porque também muito bonito. Essa fortaleza que a gente se torna, né? De, poxa, eu já passei por tanta coisa. O que vier, isso eu tô que vai me derrubar, né? Entendeu? Você não vai cair fácil. Você sabe o quanto custou para você desistir, para você se deixar vencer. Eu acho que tem muito disso também, né? De saber assim, poxa, foi na luta, sabe? Isso aqui não foi fácil, ninguém me deu. Eu lutei. Não tem, assim, Não, eu falo assim, hoje a gente olha para... Porque a gente construiu materialmente, né? Porque eu acho que personalidade, honestidade, caráter... Isso é indiscutível. Você já nasce com ele e você aprimora, né? Então, você pode aprimorar pro ruim e pro bom. Então, eu acredito que eu aprimorei pro bom. Eu tenho empatia pelo próximo. Eu tenho gratidão por tudo que eu passei. Porque a gente não pode se lastimar pela parte difícil também. Vitimizar, se vitimizar, exatamente. Então, eu falo assim que... tijolinho por tijolinho,
eu cheguei aqui. Então, a gente sabe quanto que valeu cada tijolinho da sua residência, cada tijolinho do seu carro, cada tijolinho do seu escritório, das pessoas que estão ali com você, que te valorizam, das pessoas que querem você presente. Sim. Então, não estão ali por interesse, por nada. Estão porque você proporciona, por você ser essa pessoa que você trabalha, né? Então, eu acho que tudo isso nos faz crescer e nos faz se tornar pessoas melhores, né? E a gente faz o podcast para inspirar as convidadas. Eu já tô aqui me emocionando, porque toda vez que vem uma convidada que tem uma história linda, a gente fica tipo, nossa, que lindo. E a gente se inspira muito com as histórias de vocês também, muito, né? muito mesmo. Eu acho que toda vez que gravo, eu saio assim... Aquelas gotas de motivação. Falar, olha, é isso mesmo, estou no caminho certo. É muito disso, da gente estar em volta de pessoas, né, parecidas e que às vezes tem histórias que já tá mais na frente, que já passou e você fala... A pessoa já até passou por essa fase que eu tô, sabe? E vale a pena passar, não vou desistir. Então, a gente tem que se cercar dessas pessoas. Então, a ideia do podcast até é um pouco disso, né? De inspirar pessoas que às vezes não acessam histórias de uma forma mais profunda. Só vê a pessoa no sucesso ali, não sabe como que foi lá atrás, né? Então, às vezes, a pessoa me conhece hoje com o que eu construí, não sabe como que foi. Sim. Às vezes, acha que foi tudo simples, né? Então, tenho certeza que para você é assim também. Então, é isso. É sobre essa conexão com pessoas que compartilham... reais, né? Que compartilham de valores, de princípios e de histórias fortes, assim. E que a gente possa trazer isso para mais mulheres, que ainda... Meninas mais novas, que ainda tem muito para passar, né? Isso. Porque para mim foi muito uma fonte de inspiração outras pessoas, né? Eu tenho certeza que se não fosse as pessoas de fora, que eu não conseguia me conectar próximo de mim, se eu não tivesse tido, por exemplo, professores foram muito inspiradores para mim, né? Sempre tinha alguém, hoje não tem... Naquela época ainda não tinha o YouTube, Instagram, que é mais fácil ser influenciado hoje, né? Pro bem ou pro mal. Mas é importante, sabe? E tem tanta coisa... boba, né, na internet hoje. Tem tanta coisa irrelevante que tá super famosa. Então, eu acho que é a gente trazer um pouco do real, da vida que não é fácil, que é batalha, que é pro bem, sabe? É para construir algo para si mesmo, para sua família, transformar a geração, transformar as pessoas que estão à sua volta, que trabalham para você, que são seus clientes. É sobre isso, sabe? É sobre essa influência boa. Legal. É porque as pessoas, às vezes, veem a gente onde a gente está e falam, já nasceu ali. Não sabe o caminho que a gente... Fácil. Exatamente. Só julgam o que estão vendo e não reconhecem o que a gente passou, né? É igual quando você falou da gente inspirar pessoas, né? A doutora Ellen, que me aproximou da Aline... ela é maravilhosa. Ela vai ver esse podcast. Você tá me devendo visita. Faz 4 anos que a gente não se vê. A gente Misericórdia, certo? Sério isso? Joguei, tá? Pronto. Aí, quando... A gente tem umas fases, né? Então, eu tô na fase da maternidade, que tá um pouco tumultuada, a gente está se adequando, e a Ellen já tá um pouquinho mais avançada. Então, ela faz umas consultorias comigo, né? E aí, ela falou, olha, as meninas querem fazer um podcast, querem fazer com você, vou passar seu contato e tal. É tão gratificante, porque ela trabalha ali comigo e, às vezes, no dia a dia, a gente não percebe que a gente, de uma forma ou de outra, é visto como uma pessoa... que tem uma história que inspira, né? E olha então, só. quando ela me falou isso e me indicou, eu fiquei refletindo. Falei, nossa, eu tenho que aceitar. Porque eu de alguma forma, alguma coisa que eu disser, que eu mostrar pra alguém, vai inspirar alguém a prosseguir, a dar andamento nos seus sonhos, a não desistir, a sempre caminhar à frente, né? E olha só, eu falo que a gente não se vê há anos, porque de verdade é... falta de coragem da vergonha dela, porque ela é preguiçosa igual eu. Mas a gente conversa muito por WhatsApp, Instagram. E antes do filho dela nascer, eu fui na casa dela. E a gente conversando sobre trabalho. Na época, eu era corretora de imóveis. E eu lembrei de um comentário que ela fez lá naquela época. Que ela falou assim, nossa, eu trabalho lá no escritório, que ela trabalhava no antes, tudo certo. Ela falou assim, nossa, a Jaque, ela é uma mulher que e ela contou bem breve, assim, eu lembrei disso. Então, assim, a gente inspira. Pro positivo ou pro negativo, a gente inspira. E se a gente não é capaz de inspirar as pessoas que estão ao nosso redor, que são quem trabalha com a gente, quem tá ali todos os dias, a gente não é capaz de nada. Porque colocar uma tela aqui, um Instagram e gravar é maravilhoso, é simples, é plastificado. Agora, você inspirar as pessoas que estão ao seu redor... Na sua rotina, no dia real, né? Na vida real, é diferente. Real. E você hoje é sócia proprietária do Andrade Lesse Advogados Associados. Tá certo? Isso. É isso, gente. Como que surgiu a sua parceria com a sua sócia? Como que foi isso? Então, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu
eu trabalhava... Logo em seguida, né, que eu fiz a faculdade, estava trabalhando na clínica, uma professora me chamou para trabalhar de secretária, que ela ia abrir um escritório, que ela trabalhava num outro escritório grande, né, renomado, e ela abriu o escritório dela. Aí ela me convidou para ser secretária dela. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou aceitar porque é legal, já vou ver a rotina de escritório. Porque aí, quando começou a faculdade, todo mundo queria ser juiz, queria ser oficial, queria um cargo público. Aí eu olhei e falei, não, eu quero ser advogada. E quando ela me deu essa oportunidade, talvez eu nunca tenha falado isso em público, foi a Lidiane Forcellini. Então, eu agarrei. E aí, eu comecei a conhecer a rotina de escritório. Ela já tinha também uma bagagem. E aí, eu acho que a história dela se repetiu em mim. Por quê? Porque quando eu terminei a faculdade, eu já não trabalhava mais com ela, já tinha ido para um outro escritório, uma outra oportunidade um pouco maior ainda. E aí, o que aconteceu? Eu passei na primeira fase da OAB e precisava passar na segunda, porque senão eu não ia ser advogada. E nesse período, eu não pude pegar férias, licença, nada. E aí eu falei, não, então eu tô saindo do escritório porque eu vou usar esses 40 dias porque eu vou passar na prova, eu tenho que passar. Porque eu fiz a faculdade para ser advogada. Sim. Se não passa na prova, você é mais um bacharel no mercado. Sim. E aí eu passei na prova, graças a Deus. E aí eu comecei a atender em casa, no apartamento. E aí um clientinho subia as escadas, ia lá no meu apartamento, era apartamento daquelas salas conjugadas, né? E tava tudo bem. Comecei a trabalhar e falei, agora eu preciso investir. Aí comecei minha primeira pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. E aí a Elis estava lá fazendo essa pós também. A Elis, ela começou a faculdade junto comigo, fez um semestre ali, só que a nossa turma era muito gigante. Foi na época que uniu uma faculdade com a outra. E aí ela sempre foi muito estudiosa. E aí ela não gostou do clima da turma e acho que ela voltou um semestre, agora buguei aqui. Aí nós não terminamos a faculdade juntas. Ela teve as gêmeas também durante a faculdade, né? E aí a gente se conheceu mais na pós-graduação. E aí, na pós-graduação, ela falou que ela tinha vontade de advogar, mas ela não tinha experiência, ela não sabia de gestão, nada. Falei, olha, eu tenho a experiência da advocacia, eu sei da gestão de escritório, sei como funciona, conheço o processo de trás para frente, frente para trás. E se você quiser... E aí o marido dela é o Rodrigo, da Gráfica Tangará, né? Então Aí o Rodrigo cedeu uma sala para nós, aí a gente pagava um aluguelzinho ali simbólico, né, para ele. E a gente começou a atender. Era uma sala para nós e a recepção da gráfica. Então, os clientes entravam pela recepção da gráfica, ou ia ser atendido para a gráfica, ou ia ser atendido para o escritório. E ali a gente ficou por bastante, acho que uns 2 anos e pouco. Então, ali era eu e a Elis quem fazíamos tudo. Atendia o cliente, oferecia o café, dava água, digitalizava o documento, fotocopiava, fazia a procuração para o cliente assinar, fazia o processo, era eu e ela. Não existia secretária, não existia terceirização do nosso serviço. E ali a gente foi crescendo. Vieram outras oportunidades de emprego, trabalhei no jurídico de grandes empresas. E aí nós vimos que ali não cabia mais nós. E aí a gente começou, aí nós mudamos para um outro espaço, alugado. E foi ali onde a gente investiu maior, né? Que fala assim, a gente fez nossos primeiros planejados, reformamos o espaço. E aí começou a nossa jornada e nós estamos juntos há quase 15 anos. Uau! Ai, daqui 15 anos, será que a gente vai estar gravando no estúdio nosso? Ai, com certeza, meninas, com certeza. Tudo é possível. Nessa época que a gente tá há 15 anos, acontece tanta coisa, né? Porque o mundo tá mudando tão rápido. Tá. Então, a Elis mesmo, ela fala assim... Quem conheceu a Jaque, quem conhece a Jaque hoje, ela fala assim, é água e vinho, né? Porque eu acho que o amadurecimento, né? A vida nos ensina a determinadas situações, você não agir da mesma forma. E é sobre isso, porque se for pra gente ser a mesma pessoa a vida inteira... não tem amadurecimento, não tem crescimento, não tem nada. Exatamente. Tem pessoas que fazem parte da minha vida hoje... A Ellen é minha amiga desde a faculdade, por exemplo. Ela viu minha transformação da Aline, que era inconsequente, da Aline, que só queria muitas vezes balada. Essa Aline... E se a gente parar pra conversar hoje, minha mentalidade é totalmente outra. Então, assim, é isso que eu falo sobre a gente forjando o nosso caráter através das lutas, dos desafios. Porque também tem pessoas que passam por coisas na vida e não aprendem nada.
Não Exatamente. é verdade? Outro erro, mesmo e, assim, jeito. mesma coisa. Você olha, tá nos mesmos ciclos também. Então, eu acredito que é importante. Você iniciou o podcast falando uma coisa que eu achei muito interessante. Eu quis mudar. Eu quis fazer. E o querer é muito poderoso para ter resultado diferente, né? Eu acho que é o mais poderoso, É né? o mais poderoso. É o querer Porque as mesmo, pessoas, é. elas culpam. Tomar a decisão. Mais elas- que querer, né? Tomar a decisão. E Porque às vezes você quer e não toma a E decisão eu falo assim, também. e pagar o Pagar- preço, que é as consequências. Sim. O difícil, abrir mão disso, abrir mão daquilo, né? É renúncia. É renúncia. E é sobre aprender ao longo do caminho. Legal. E como que é essa sua parceria com a sua sócia? 15 anos, então fala por si só, né? Sim, durou mais que o meu primeiro casamento, como eu disse. Adoro! Está durando e vai durar, né? Ai, amei! Porque eu falo assim, quando a gente saiu da gráfica pra ir pro escritório, o imóvel era da minha ex-sogra, né? Então a gente alugou dela, a gente investiu, tudo certinho. E aí veio a separação. Aí nesse passo, a Elis participou das fases mais difíceis e das melhores. Porque eu falo assim, veio a perda da minha mãe, veio o divórcio, veio o nascimento da filha. E a gente tá juntas. Ai, né? que lindo. Então, assim, foram momentos muito difíceis, porque com a separação, a gente tinha recém-investido no escritório, né? Não foi fácil. Foram renúncias. A gente contratou mais funcionárias, porque faz parte do crescimento, né? E aí, quando veio a separação, ela falou, ah, não, vocês não precisam sair daí, não, nada interfere. Mas passou um tempo, aí eles falou, a dona Maria pediu o prédio, Jaque. Nossa, aquilo meu mundo desabou, porque a culpa era minha, o problema era meu, né? Nossa. Aí eles falaram, não, o problema é nosso, nós vamos mudar, e tá tudo certo, vamos recomeçar. E vamos sair daqui, porque às vezes aqui ficou uma pedra em cima de nós também. Mas... Uau. E aí, no dia da mudança, eu já estava namorando o Marcelo, né? E aí, ele e o Rodrigo fizeram nossa mudança de caminhonete. E aí, foi engraçado que eu falei, vocês anotem aí, que essa é a última mudança para prédio alugado, porque eu não mudo mais para outro prédio que não for nosso. Isso aqui é um desafio que eu coloco na minha vida. O Senhor não vai me abandonar, porque, assim, é muito difícil. Muito difícil mesmo você recomeçar. E aí, são vários recomeços, né? E aí, a gente mudou. Nós mudamos ali pro lado do antigo cartório do Twin. E já era uma advogada. A gente reformou tudo também. E eu falo assim, nunca foi fácil. Nós nunca encontramos tudo lindo, branquinho, com a luz no lugar, com o piso brilhando. Nós fizemos do chão ao teto. E ali a gente ficou. E foi exatamente 1 ano... Nós compramos o terreno onde é o escritório hoje. Uau. Aí nós compramos o terreno e ali na Tancredo Neves, né? Então hoje a nossa sede ela é própria. Com mais 1 ano a gente construiu. Então 2 anos depois nós estávamos mudando para nossa sede própria. E eu falo assim, quando a gente projetou a nossa sede própria, a gente tinha um plano. Mas o plano ainda não era o plano de Deus, aquele plano que hoje já é pequeno o nosso escritório. Então, eu falo assim, a gente planeja e a gente ainda não planeja tudo que Deus tem. Gente, a gente tem que pedir bastante, porque Ele entrega. E eu sou prova viva disso. Então, hoje nós estamos ali já quase 5 anos na sede própria. E com a doutora Ellen, com a doutora Jeane, com a Edilane, que é a nossa estagiária, nossa secretária, nosso braço direito, braço esquerdo. E eu falo assim, a nossa equipe é maravilhosa. E a gente depende de pessoas. E a gente tem que respeitar o processo das pessoas e respeitar o nosso processo. E não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Eu falo, e o tempo de Deus, ele é incrível. A gente que não sabe administrar e não sabe percorrer e valorizar aquele tempo. E a gente fica, às vezes, se questionando e vem outra turbulência e outra turbulência. Mas nós somos humanos. E a gente tem que perseverar. Perseverar é a palavra e agradecer sempre por cada situação que Deus nos coloca, que a empresa nos coloca, que a família nos coloca e não desistir, porque o mundo está aí e o mundo é para os fortes. Eu falo assim, por isso que eu admiro quem aprende com a trajetória, porque de fato, muitas vezes a gente observa pessoas que estão culpando a família, culpando a sociedade, culpando o governo, culpa todo mundo. Mas a verdade é que nesse exato momento tem
milhares de pessoas fazendo valer a pena também. Exato. Porque assim, você tem que sair da zona de conforto, de ser mais uma vítima de todo o processo que a gente vive e falar, eu vou sair. Eu vou sair, eu vou mudar. O que eu preciso fazer? Quais são minhas metas? Aonde eu tenho que chegar? Aonde eu estou errando? Qual é a minha gestão? Entendeu? E depois que o escritório ali você passou por essa fase ali de construir o escritório novo, que é onde vocês estão hoje, já está pequeno, né? E vai construir outro maior, se Deus quiser. Amém. E como que foi hoje? Você é mãe? Como que você foi migrando depois para se casar novamente? Quais foram os seus medos? De, tô preparada, não tô? Como que foi esse sentimento de construir a família? Porque eu vejo que as mulheres, elas têm uma grande dificuldade de equilibrar família, casamento, maternidade e negócio. Como que você foi caminhando para esse lugar? É bem louco, como diz. Pode, a gente tem tempo. Porque eu falo assim, a sociedade, ela nos apedreja muito, né? A mulher divorciada, a mãe solteira. E hoje, que eu vivenciei o outro lado, eu consigo entender a amiga que chega no meu escritório, que está em desespero. Então, todas essas situações, eu acho que a gente só valoriza se a gente vivenciar, porque a gente pode dimensificar o que a pessoa está passando. Mas quando você já passou por aquilo, você realmente entende o processo. Então, eu passei por várias situações depois da separação difíceis. E quando o Marcelo chegou, o Marcelo era tudo o que eu acho que precisava. Gostava de passear, gostava de viajar. Era um parceirão, sabe? Me respeitava, fazia minhas vontades. Eu falo que eu vivi e vivo hoje o extraordinário, né? E aí a gente casou, foi morar juntos. E aí o Marcelo era farmacêutico, né? E aí ele era funcionário. Aí a gente comprou uma farmácia. Ele tem a farmácia, né? E aí depois que a gente viajou, aproveitou. E aí construiu o escritório, né? Porque toda essa fase ele já estava junto comigo. E ele sempre muito... Ele, não, amor, tem que fazer, tem que ir, é isso mesmo. Sabe aquela pessoa que sempre te apoia? E aí eu acho que isso é importante, né? Aquela pessoa que te ajuda a ir pra frente. E aí ele sempre esteve ali comigo, né? Em todas essas fases, eu falo assim, que acho que Deus, ele faz o certo por linhas tortas, né? E aí veio o desejo de ser mãe. Mas o desejo de ser mãe, eu falo assim, às vezes eu me questiono, né? Ele nunca foi enraizado assim, eu tenho que ser mãe para ser feliz e ser realizada. Sim, Porque eu queria ser advogada, isso já era em mim, eu queria ser advogada, eu queria ser uma profissional e eu não queria ser mais uma, eu queria ser a Jaqueline, advogada. Só que esse ser mãe, ele sempre ficou ali guardadinho, mas não aflorado. E aí depois que eu construí tudo, eu falei assim, mas qual o sentido da vida agora? Quem que vai herdar tudo isso, né? E aí a gente começou a batalha. A batalha, porque eu já tinha 36 anos. E aí o neném não vinha, a gente tentava. E aí a gente começou a fase das investigações. E aí eu falo assim, por que, Deus? Mais uma vez difícil. Por que não pode ser igual a outras que para o remédio num dia, no outro já tá com o positivo na mão, né? Aí eu falei, mas vamos lá, se o senhor tem um propósito, nós vamos atrás. E nós vamos descobrir por que não tem filho, como vai ser, como que a gente vai realizar. Porque era mais um desafio. Eu falei, porque eu quero ser mãe, agora eu quero ser mãe, eu vou ser mãe. E aí nós fomos buscar. Tudo que a medicina nos proporciona, né? Eu falo, Deus é tão maravilhoso, porque Ele fez pessoas estudarem naquele ramo e buscar a ciência para poder trazer a realização das pessoas, né? E é um comércio também, gente. Caríssimo, né? Caríssimo. E as pessoas, a maioria delas, dos médicos, das clínicas, elas não tratam isso com empatia, com amor, com desejo das famílias. Eles tratam como negócio. Passa ali no financeiro e acerta. Eu passei por muitas clínicas. Tem dinheiro, você faz. Você não tem, você não faz. Independente se eles sabiam o diagnóstico do que a gente tinha, do que a gente não tinha, passa no financeiro e paga. Era assim que funcionava. E caro. E aí eu não estava satisfeita com essas respostas, entendeu? Porque a gente tem que ter um porquê de tudo. E aí eu cheguei nesse meu médico, ele falou, não, nós não vamos partir para fertilização, para nada, sem saber. Toda doença, todo não tem um porquê, nós vamos ter que descobrir. E foi tranquilo, ele descobriu realmente o que a gente tinha, a gente fez o tratamento
fez os procedimentos e hoje nós temos a Lara. Ai, que lindo. Quantos aninhos ela tem hoje? A Lara tá com 1 ano e 9 meses. Ai, neném. A sua tá com quantos? 4. 4 Olha aninhos. só. Ah, é uma princesa também. E a maternidade, ela veio pra consolidar algo? Porque você já era uma mulher completa. Aham. Como você apontou, eu não achava que eu tinha que ser mãe pra ser feliz. Eu também acho que eu não tenho que ser mãe pra ser feliz, mas eu acho que é um complemento. Eu falo assim, a maternidade, ela transforma. Ela transforma você ser forte. Até me emociono. Porque você chegar em casa, aquela pitiquinha te dá um abraço. Nossa, É assim, é extraordinário. E te faz ter uma paciência. Que você fala assim, oi? Da onde veio essa paciência? É isso. Né? E gestão, gente. Porque assim, pra mim, eu tinha que estar no escritório todos os dias, 8 horas da manhã. Ser a última a sair. Que eu tinha que ser o exemplo pras minhas meninas, eu falo, né? E hoje, com a Lara, eu chego no escritório mais tarde, porque eu espero ela acordar, espero a babá chegar. E aí eu quero curtir ali com ela um pouquinho. E aí eu vou pra casa no horário pra dar o almoço pra ela, pra arrumar ela agora pra ir pra escolinha, que é a nova fase. E aí você vê que tudo se adequa, gente, porque a gente pensa assim, mas será que vai ser possível eu ter um filho nessa minha loucura, nessa minha correria? Como que vai ser isso? E Deus e o tempo, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que as coisas se encaixam, aí você olha pra trás e fala assim, como era antes? Você já não se lembra de como era antes. Aí você fala, nossa, o carnaval. Eu ia estar viajando, eu ia estar pra algum lugar, bebendo com os amigos. Gente, só quero ficar em casa, paz, sossego, com a neném, com o marido. Faz uma coisinha ou outra com uma amiga ali dentro de casa. Tem medo da rua, né? Então, eu acho que a gente dá uma encapsulada pro melhor, para proteger a nossa família e para viver aquele momento família. Que eu falo que, afinal de contas, o que fica é a nossa família. Eu acho que a gente começa a encontrar sentidos mais profundos na nossa existência. Porque coisas que são muito superficiais agora não cabe mais. Passa a não caber. Só que, né, a gente só tem espaço para o que faz realmente Sentido, a gente ter sentido, a gente se sentir vivo, né? E assim, quando você fala, eu acho incrível o abraço do filho, assim, é realmente uma coisa inexplicável. Abraço, beijo, o carinho ali de filho não dá para explicar. Eu acho que é uma bomba de hormônios da felicidade que toda vez é assim, tipo, hoje é assim, quando era neném era assim. Eu acho que, na verdade, vai intensificando, porque o vínculo vai ficando mais forte, né? A compreensão da criança, né? Os eu te amo, aleatório da criança, sabe? O reflexo de tudo que você tá ensinando, sabe? Nossa, é maravilhoso. Não tem negócio que supere você perceber, sabe? O quanto você tá indo bem nisso, na criação de uma criança, sabe? É uma delícia, assim, delícia demais. Eu amo. E como que você equilibra isso? Um escritório, mais 2 negócios ali com seu marido, maternidade, família, casamento. Como que é isso pra Jaqueline? Eu falo assim, a gente tem que ser forte. E eu sempre fui assim, sem muito de mimimi, sabe? Eu não sou uma pessoa que me canso fácil. Eu não preciso dormir horas por dia para poder dar conta das minhas coisas. Eu acordo às 5h30 da manhã para ir para academia às 6, para poder praticar a minha atividade física. E a hora que a neném acordar, eu estar ali com ela, poder fazer as minhas rotinas de casa, para eu poder ir para o escritório. Então, assim, vou intercalando a gestão, ter pessoas que nos ajudam, né? Valorizar essas pessoas para que elas não abandonem o barco também. Sim. E mostrar que é possível a gente conciliar tudo. Tem dia que dá um curto-circuito ali, né? A gente dá umas estressadas, mas eu falo que o resultado de tudo que você está construindo, a harmonia ali, ela nos faz perseverar e nos faz não desistir mesmo, né? Daquele tumulto, daquele dia a dia, daquela correria que a gente se cobra também, né? Sim. Igual agora a gente abriu a ótica em Sinop. Nada a ver com o nosso ramo, nem com o meu, nem com o do marido, nem com o da minha sócia. Que a Elisa é minha sócia lá em Sinop também. A gente seguiu a sociedade, entendeu? Então a gente vai uma vez por mês pra lá. Então o Marcelo fica com a neném e eu vou com a Elisa pra gente dar um help pras meninas, olhar a gestão, né? Você tem que estar presente, né? E aí ele fica com a Lara. Às vezes eu me cobro, falo, mas será que eu precisava disso? Deixar a minha filha 3, 4 dias, dormir fora de casa, para construir mais, né?
Mas eu acho que é uma coisa que está na minha veia, de empreender. E o que me faz pensar em ir diversificar os investimentos é justamente não ficar refém de um único negócio. Porque, assim, a advocacia é maravilhosa. Eu nunca vou deixar, gente. Inclusive, a meta deste ano é eu estar na rede social falando para vocês, para todo mundo, sobre o direito. Muito bem. E aí eu penso assim, é por ela. É pela Lara, é pelo meu marido, é pela minha família, que a gente renuncia. Pode ser que no futuro ela vai me cobrar, mamãe deixava... Não sei como vai ser isso. Não tem um mapa. Não tem receita pronta, né? Então, mas eu acho que é importante, porque assim, a gente não sabe até quando eu vou conseguir estar na advocacia. Porque eu falo assim, eu ainda sou muito amarrada com os meus clientes. Eu gosto dessa personificação, dessa personalidade, desse estar presente com o cliente. Eu até estava falando no começo com vocês, né? Eu respondo meus clientes no WhatsApp a qualquer horário, a qualquer tempo. Você é acessível. Eu sou acessível, entendeu? Eu não dou regras para os meus clientes. Eles não foram educados comigo. Então, agora não tem como. Não tem como mudar. Exato. E aí, tem horas que eu não vou dar mais conta. E aí, a rentabilidade, eu acho que ela vai parar. E eu não sei, tantas doenças psicológicas, tantas coisas que têm acontecido nesse mundo moderno. Então, eu pensei, falei, vamos diversificar em outro ramo pra gente... A Lara também ter uma visão, né? Então, nós estamos aí, treinando nesse mercado. É desafiador, porque nós saímos do mercado que é o tratamento ali com o cliente, né? A prestação de serviço personificada para o mundo do varejo, para concorrência bruta, pro merchan, para promoção. É algo, assim, incrível que a gente está vivendo em outro mundo. Tem consumido muito a gente. Mas eu falo assim, é importante para o crescimento. Se a gente quer não parar onde está, a gente tem que sair da zona de conforto. É verdade. E dentro de tudo isso, quem que é a Jaqueline mulher? Eita! Essa pegou, hein? Eu falo que a Jaqueline mulher é uma mulher forte. É uma mulher que rompeu barreiras. Eu falo assim, rompeu ciclos, quebrou raízes, mas não esquecendo das raízes. Porque eu nunca deixei de ser aquela mulher que pensa no próximo, que se coloca no lugar, que é grata por todos que está, né, ao nosso redor, que nos faz crescer. Porque, assim, sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Não. Então, eu falo assim... escolher me amar e escolher ser forte. Acho que é o caminho. Entendeu? Porque quando eu escolho acordar às 5:30 da manhã, a praticar uma atividade física, eu estou pensando não só no meu bem físico, eu estou pensando no meu bem psicológico, corporal, saúde, questão futuro, a longo tempo. E quando eu penso em investir, em ser empresária, em atender bem o meu cliente, em estar na excelência, eu sou a profissional que eu quero ser, a diferente, a Jaqueline melhor do que a X e a Y. Então, eu falo assim, a gente tem que sempre escolher ser o melhor. A gente tem que sempre sair daqui para a próxima caixinha. Então, eu falo assim, encorajar as próximas que vêm, as próximas gerações e não desistir. Essa é a palavra-chave, não desistir. Caminhar, romper os ciclos mesmo. Legal. Nossa. Você falou que a sua vida, né, que tem uma vida extraordinária. Então, você conclui que você é satisfeita por tudo. Hoje, você está satisfeita com a sua vida. Não só profissionalmente, né? Porque essa é uma das coisas que a gente preza muito falar aqui. Porque a gente pergunta de filho, pergunta de família. Porque a gente sabe que a mulher é muito mais do que o profissional, né? A gente falou muito, ficou muito tempo só falando disso. E a gente quer essa integração dessa mulher. Porque a gente sabe que hoje a gente precisa dessa integração. A gente precisa olhar para todos os lados. Porque a gente pode ser tudo isso, né? A gente vai mudar, às vezes, a forma de fazer. Que nem você comentou, passei também por isso. É bem parecido, assim, algumas coisas. E a gente percebe que justamente são caminhos muito parecidos, né? As adaptações, a forma de sentir, a forma... Quando a gente tem um estilo de vida parecido,
tudo é muito parecido. Então, por isso que a gente acredita na inspiração de mulheres. Enfim, a gente acredita muito nisso, que a mulher ela tem que estar integrada. Família, o sucesso profissional, se quer ser mãe ou não, então que seja, né? Que isso é essencial para essa mulher, que isso esteja acontecendo, que isso esteja bem equilibrado. Então, a gente quer saber, assim, juntando tudo isso, todas as versões da Jaqueline, o quão satisfeita você é e o que você tem para nos dizer sobre isso. Eu estou 100% satisfeita, eu falo, né? Embora 100% satisfeita, não deixo de buscar os próximos degraus. Porque eu falo assim, hoje eu sou realizada no meu casamento, sou realizada profissionalmente, sou realizada financeiramente, sou realizada com a minha família, porque eu tive muita... eu falo assim, a perda da minha mãe prematura, que o sonho dela era ser avó, que ela tinha vários planos para a nossa família. E ela era uma mulher muito forte. E por muito tempo eu me cobrei. Me cobrei para ser igual ela, me cobrei para não substituir ela em nenhum campo da vida. Então, eu precisei ser forte para entender que Deus não queria que ela vivesse mais aqui comigo. Que era para eu seguir e para isso que eu tinha que ser mais forte ainda. Então, eu falo assim, que eu sou muito realizada, mesmo com tudo que a gente passou. E eu não desisto de continuar buscando por mais sonhos. E eu falo assim, a gente... cresce mais nas turbulências, né? E quando a gente cresce na turbulência, a gente dá mais valor. E a perca da minha mãe foi muito prematura. Minha mãe faleceu com 40 anos, 44 anos. Então, estou chegando na idade dela. E aí eu penso, tanto que a gente ainda tem para viver. O tanto que hoje a gente vive mais... do que antigamente, né? A qualidade de vida, o que o mercado nos proporciona, nos dá pra gente procurar uma saúde, pra gente viver mais. Então, muitas vezes eu me questiono por que Deus levou ela. E isso era a coisa que mais me pesava. Então, eu demorei muito pra entender essa parte. Que eu tinha que seguir, que ela ia estar feliz aonde ela estivesse. E aí, por muito tempo também, eu quis ser mãe do meu irmão. Eu queria substituir o que a minha mãe não estava, cuidando do meu irmão como se eu fosse mãe dele. Então, eu precisei buscar ajuda, como todo mundo precisa, para entender que não, que ele tinha que seguir a vida dele, que eu não era a mãe dele, e que ele ia dar conta também, porque eu estava dando. Sim. E ele deu. E hoje, meu irmão é sucesso, né? Bom. Eu sou a irmã babona, né? E eu falo assim... eu me emociono porque, assim, eu sou muito feliz. Nossa. Muito feliz mesmo. Com tudo o que eu construí, com tudo que a gente vive, com todas as oportunidades. Eu falo assim, a gente quer comer alguma coisa? A gente come. A gente quer ir a algum lugar? A gente vai. A gente quer planejar as férias de dezembro? A gente já está planejando. E quando eu sonhei com isso? Eu sonhava com a Jaqueline profissional. Eu esquecia que a Jaqueline também tinha que ter o pessoal, a satisfação. E hoje, eu olho assim e falo, meu Deus, eu posso tudo. Tudo dentro da minha realidade. Sim. Tudo que eu gosto de fazer, né? Então, assim, eu tenho amigos extraordinários, eu tenho amigos melhores do que eu. Eu tenho amigos que são mais aquém do que eu, mas são pessoas que me estimulam muito e que eu não abro mão deles, entendeu? Eu tenho uma amiga... que a gente, mais ou menos igual você e a Ellen, que a gente se conversa no WhatsApp, no Instagram, tudo. A gente marca a saidinha, desmarca. E aí ela fala assim, tu lembra da época da faculdade da chuva de bizinha, né? Para de ser assim, menina. Ela fala desse tipo pra mim, né? E é tão legal. E a gente conversa e a gente fala, cara, nós fizemos isso, nós passamos por isso. E aí... É eu, ela e o Negrinho, né? Que é o nosso amigo, a gente chama ele de Negrinho, o Breno e a Lúbia, né? Vou até colocar o nome dela aqui pra ela ver e saber o quão ela é importante, indistintamente dela ser minha amiga de festa todos os dias, de estar na minha casa. A ligação que a gente tem é muito maravilhosa, né? E aí, eu falo que são pessoas que não nos deixam esquecer de onde a gente veio. Ai, que lindo. E ela é sempre assim, você acha que nós íamos estar aqui? Lá, eu que vim lá. Então, assim, é muito legal a gente reviver esses momentos, né? Eu tenho uma outra amiga que ela já tem 2 filhos, um deles já tá com
15 anos. Aí ela fala... Eu fui rápida, né? Eu falo, mas olha que legal, né? Hoje os meninos cuidam de você, né? E aí... São fases que a gente vivencia, né? Na época, ela com 21 anos, sendo mãe na faculdade, né? Eu falava, amiga, você tá doida? Por quê, né? Mas hoje a gente entende, cada um tem o seu momento. Sim. O tanto que ela é feliz com os meninos hoje, né? Ela fala, nós trocamos as fases, amiga. Hoje você tá nessa fase. E hoje, realmente, eu sou a única da turma que tem o bebê. E todo mundo já estão com os bebês criados, né? Mas é vivenciando assim. E a gente não esquecer das raízes e da onde a gente veio para poder se fortificar, eu falo, né? Para tomar essa vitaminazinha e falar, bora que tem mais ainda para você. Eu acho isso maravilhoso, porque até esses dias eu gravei um stories falando sobre isso. Quando a gente vai viajar para um lugar que é muito grande, ali tem milhões de pessoas e você é só mais um. Eu amo isso. Eu amo essa sensação de ninguém querer se mostrar, ou fulano é dono de tal lugar, ou então ciclano é o ciclano, entendeu? Eu não gosto muito disso. E quando eu falo assim que a gente... a Aline de 10 anos atrás não é a mesma Aline de hoje, é no sentido positivo, mas eu de fato não gosto, nem tenho contato, nem quero ter no meu vínculo de amizade pessoas que crescem e esquecem de onde vieram. Eu acho que é uma das coisas mais feias de uma pessoa, assim, de achar... que porque conquistou um pouquinho mais de poder aquisitivo que outras pessoas não têm, elas de fato esquecem suas raízes. Eu acho terrível, terrível. Então, eu acredito que as poucas coisas que nos fazem diferente onde nós estamos é sempre lembrar de onde nós viemos. Então, quando você fala assim... que teve as suas dificuldades, os seus desafios. A Mara também foi morar em Brasília, enfrentou os perrengues dela para fazer faculdade. Hoje tem a clínica, as pessoas olham os resultados. Mas o que tem por trás do resultado? Se você é só mais uma pessoa arrogante, mesquinha, soberba, você não se diferencia. Por isso que ser referência para os de fora é mais fácil. Entende? Então, assim, se eu consigo impactar uma pessoa que trabalha comigo ali todos os dias, eu consigo medir o caráter dessa pessoa por isso. Porque eu trabalho com comportamento, então não existe uma pessoa que fala ser algo e no comportamento é outra pessoa. Você age da forma que você é. E eu vejo que as pessoas, elas se perdem muito no título. Então, eu gosto muito dessa pergunta. Quem você é sem a profissão que você tem hoje? Quem é você? Porque as pessoas se prendem no título. Elas se prendem no status, elas se prendem... Eu sou dona de tal... Você não é isso. O que é você? Sabe? Eu acho isso muito lindo. As pessoas que conseguem crescer, porque você está num patamar da sua vida que cresceu muito. E continuar com a mesma essência. Eu acho isso maravilhoso. Eu falo, tem hora assim... Quem é a Jaqueline? É aquela chata. Porque... Gente, não gosto das coisas fora do lugar. Se esse copo fica aqui, por que que vai pegar ele e não vai devolver ele aqui? Né? Por que que tá sujo aqui? Então, assim, eu sou virginiana, então eu gosto das coisas nos lugares, das coisas limpas, das coisas organizadas. Então, eu falo, eu me cobro muito com isso, né? Então, eu tenho toda... Tipo, se eu troco a Lara, eu tenho que pôr a fralda no lixo, a pomada no cantinho, tudo pra ficar... Onde tá. Onde estava, entendeu? Olha o guarda-roupa dela... Às vezes eu até esqueço do meu. Olho dela, as coisas não estão no lugar. Para tudo que eu... Marcela, você vai arrumar o guarda-roupa dela? Essa hora? Sim, vou, amor. E tá tudo bem. Essa só a Jaqueline, né? A Jaqueline mãe, a Jaqueline dona de casa, que gosta de ter as coisas organizadas. E eu falo assim, eu gostaria de ter mais tempo, às vezes, pra ficar em casa, pra poder me dedicar... Pra gostar das flores, gente. Pra cuidar das flores, pra elas não morrerem. Coitada, você consegue? Chegou nesse nível? Eu ainda não cheguei. Mesmo quando eu fiquei um período em casa, eu fiquei um bom período em casa, eu falei, vou cuidar de planta, vou ter minhas plantinhas. Eu esqueci. Morre Tava tudo em casa, a minha planta. mas eu esqueci. Elas estão sobrevivendo até que agora ainda tô lembrando de vez em quando a ponto delas não morrerem, pelo menos. Gente, minhas amigas me dão flor, eu falo, você sabe que vai morrer. Não, meu marido fala, você quer ganhar flor? Eu falei, não, me dá aí outra coisa. Não cheguei nesse nível ainda. Jaque, e qual das suas versões você gosta mais? Eu acho que hoje eu gosto da versão mãe, né? Ai, que gostoso. Difícil, né? Ainda mais com bebezinho. Não tem como. Sim, eu acho que é extraordinário que a gente está vivendo com a Lara, né? Cada mudança, cada atividade dela. E aí, quando as mães falavam... Fala 5.000 mães por dia. Ela tá, mamãe, 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 mamãe. Né? Aí você fala, meu Deus, chegou a minha vez, né?
E é muito gostoso você poder ter ela. Ela já sabe da rotininha dela. Ontem ela já queria pegar uma mochila para ir pra escolinha. Filha, não tem aula hoje, né? Então, eu acho que essa versão mãe... eu olho assim pra ela e falo, meu Deus, é meu, né? Fui eu que fiz. Sim, muito engraçado. E aí, eu falava assim, eu quero que ela use óculos de sol. E aí, botava os óculos, ela não ficava. Mas eu não entendia ainda, porque ela é pitiquinha, né? Sim. Agora, ela entra no carro, porque eu tenho... Entro no carro, eu boto óculos de sol. Ela faz igualzinho, gente. Fala, ai, minha mini cópia. Deus. O meu marido fala, amor, tem que puxar pra mim, que eu sou calmo, você é muito estressada. eu fico imaginando a mini eu, porque eu sou muito mas estressada. eu também tenho lidar comigo mesmo. Mas a Lara, nessa parte, ela puxou pra mim também. Porque ela é a fuça do pai dela, é a fotocópia dele. Mas a personalidade ali... Quando ela não consegue as coisas, sabe assim? Sou eu todinha, porque ela não aceita o não, ela fica brava, não quero sair agora. E quero passear, já vai pra porta. Ela é... Personalidade. Aham, exatamente. Oi, Jaque. E assim, claro, sem citar nomes e tudo mais, nós vimos a tragédia que aconteceu em Tubiara, né? Um caso ali familiar. Eu não sei se você lida com esse tipo de caso, porque ali é criminal, né? Mas qual foi o caso mais difícil que você já teve que enfrentar na advocacia? Enquanto, assim, mulher. Você fala assim, quando as mulheres te procuram, você tem ali uma empatia, tem situações que você consegue lidar, né? Com essa questão de, eu lidei com isso, sei o quão difícil é o processo. Você consegue lembrar agora de um caso que foi muito difícil para você enquanto mulher, tirando a Jaque, assim, advogada, você teve que usar a técnica porque você tem ali, precisou advogar, mas enquanto mulher foi um caso difícil ali de engolir? Eu não faço o criminal, mas eu tenho o meu parceiro que atende os criminais para mim. Então, como eu faço muita trabalhista, esse cliente, ele chegou para mim, e que eu já fazia a trabalhista da empresa dele, uma pessoa de 60 e poucos anos, e ela falou que ela teve contato, ele, né, com uma menina de 11 anos. Então, assim, foi muito impactante. Aí eu falei, olha, seu fulano, tá aqui o contato. Ele te procurou e já confessou? Já, porque ele já chegou... precisava de advogado para defender ele já chegou com o mandado, né, de intimação, porque ele estava sendo acusado de estupro de vulnerável. E aí eu falei, olha, seu fulano, eu não atendo isso. Quem atende é o Dr. Wellington, que faz a parte criminal pra mim e tal. E mandei ele pro Dr. Wellington. E aí, quando você ouve a pessoa dizer que eu tive o contato com ela, eu fui para o motel com ela, ele, tipo... E eu estava gostando dela. Como que uma pessoa... Gente, isso não me... Não entra. Não entra. Uma pessoa... Ele se senta aí? De 60 e... 60 mais de 60 anos com a criança de 11 anos, né? Por mais que, assim, não estamos aqui para julgar a conduta da criança, mas já é uma mulher, né? Porque né, eu acompanho... Porque aí você quer acompanhar o processo para saber o resultado do processo. E aí, ela já é uma mulher, fala bem, explica como aconteceu, como tudo. E eu falo que isso impacta muito. Impacta muito mesmo. Isso é bem difícil. Eu acho que é imperdoável, né? O que uma pessoa dessa faz com uma criança. Tantas mulheres aí da vida que são profissionais, né? Para isso. Exatamente. Né? Aí o meu colega fala que não é uma doença. Mas eu não consigo ainda entender realmente o que é uma pessoa que faz isso com uma criança, né? E ele está respondendo pelo crime, a nossa justiça é do jeito que é, e existem bons advogados, né? Para isso. Então, ele está em liberdade, né? Ele trabalha, tudo certo. E eu falo assim, o que mais impacta também é os divórcios, né? Os divórcios são sempre muito emocionantes dentro do escritório. Porque aí entra a psicologia, né? A psicologia que a faculdade nos deu muito pouco. A gente faz uns cursos de psicologia jurídica, de mediação ali, até umas constelações e tal. Mas o casal, ele chega muito machucado, muito ferido, lavando todas as roupas sujas ali na sua mesa. E você tem que conciliar. Então, eu falo assim, é uma carga emocional que você pega que é indescritível. Eu falo, tem que ter muita... Você tem que estar muito tranquilo psicologicamente para isso não vir para dentro de você, para dentro da sua casa, para refletir aquelas atitudes que os clientes
trazem, né? Eu falo assim, durante a minha gestação, eu trabalhei a gestação inteira. E aí, num determinado período, eu fui atender uma cliente de divórcio. E foi tão impactante, porque assim, você vê aquela pessoa, aquela persona, e você não imagina o que ela passa lá dentro da casa dela, 4 paredes. Quando ela vem dizer, olha, o meu casamento acabou, e aconteceu isso, isso e isso, aí você pensa, fala, uau, você é essa pessoa, não é aquela do Instagram, né? Aí você conhece o humano de verdade. E aí você compra a história daquela cliente, porque ela é sua cliente. Então, tudo que ela vai te dizer é a verdade dela. Sim. E aí, foi tão impactante que aí eu tive até um sangramento. Eu tive que ficar em repouso. Porque olha pra você ver o tanto que faz O o emocional, né? Então, até a Elis falou, por que você foi atender ela? Por que... Eu falei, porque eu tava bem. Porque eu não esperava que ia ser daquela forma. Então, eu falo assim, toda história tem um peso e uma medida, né? E ela impacta na vida do profissional. Se me falarem que um profissional não se envolve, não se emociona e não se convalesce com a situação do seu cliente, é um comércio. E aí ele não trata o seu caso como o caso da Jaqueline. Ele trata como mais um. Como aquela petição pronta, sem aquela personificação, né? O copia e cola. Hoje a inteligência artificial que tá aí para fazer qualquer coisa, a qualquer modo, de qualquer tempo, entendeu? Então eu falo assim, isso eu não quero deixar que o nosso escritório perca. Esse atendimento ali humanizado, para você atender, ouvir. Se o seu cliente quer falar 1 hora, 1h30, 2 horas, você vai ouvir ele, você vai entender as dores dele e você vai dizer para ele o tempo que ele precisa de amadurecimento para decidir se realmente o processo é aquele que ele quer. Então, tem tudo isso. Porque, às vezes, o cliente chega... Não, assina aqui, vamos fazer. Não é sobre assinar contratos. É sobre ser humano, sobre vidas. Então, hoje, por muitas vezes, eu errei, já errei muito. Por muitas vezes, o cliente chegou divorciando, assina, pega a entrada e vamos pro processo. Hoje não, eu falo, nossa, me convaleço, eu ouço. Falo, então, mas agora você precisa produzir tais documentos. Você pensa, você amadurece da sua decisão. Nós já tivemos caso que a gente pediu pro cliente ir pra terapia de casal. Estão juntos até hoje. Ai, que lindo. Eu ia até te perguntar mesmo se você mudou a decisão ali de alguém já. Principalmente, a Elisa é mais psicóloga do que eu. Eu falo assim, eu sou bastante do embate. Eu gosto de uma boa briga. Mas também gosto de conciliar. Né? Mas quando a gente fala em direito de família, a gente... É mais pra conciliação. É mais pra conciliação. Porque nem tudo é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é caro, é lento, é dolorido. São pessoas que às vezes estão ali despreparadas. Então, é ali na cadeira o advogado que tem que ser o profissional, que tem que ter conhecimento e técnica. Eu falo, tem que ter a humanização. Então, é sobre isso que eu prego hoje dentro do escritório, entendeu? E a gente está caminhando para momentos, acho que em várias profissões, que o diferencial vai ser humano, né? Exatamente. Ter esse atendimento humanizado, né? Na raiz da palavra mesmo. De ter um humano atendendo Quando um cliente. Eu fiz um curso de inteligência artificial, né? Pra aprender como lidar com isso. Porque eu sou bem crua na tecnologia. Gente, eu gosto de ir na unha, de nascer. Você vai me contar o seu caso, eu vou digitar ali tudo, os fatinhos. Vou colocar minha emoção, meu entendimento. Aí vou pesquisar ponto a ponto do seu caso. Então, eu gosto disso. Eu gosto de escrever. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu faço com amor. É a profissão que eu escolhi. Eu não fui escolhida e jogada. Eu escolhi estar aqui, então eu tenho que fazer o bem feito. Eu falo assim, para muitos clientes meus, vou ficar pobre, mas eu não vou pegar a sua ação, de jeito nenhum. Peraí, não é assim que funciona. Por quê? Porque é muito fácil você captar clientes. Sim. O problema é você dar o resultado para ele satisfatório. Porque se você não dá um bom resultado, você perde 10. Se você dá um bom resultado, você ganha 30. Verdade. Nunca é só sobre aquele cliente. Exatamente. É sobre que profissional você é na sua região, no seu mercado. Aquele cliente, ele impacta num meio. Positivo ou negativamente. Né? Ele Exato. leva o seu nome. E aí eu sempre falo para as meninas, gente, a gente tem que atender com amor, com empatia, entender, pedir para eles pensarem se é isso mesmo, né? É igual ontem eu falei para uma cliente, olha, eu poderia ganhar dinheiro de você das duas formas, mas o certo é esse, vamos fazer assim.
Aí a outra ontem, mas eu vou judicializar, porque eu quero... Falei, calma, não é assim. Falei, olha, você é uma mulher que tem tanta palavra de Deus, você impulsiona tantas outras mulheres, você vai ligar, você vai falar, você sabe falar melhor do que eu. Aí ela, nossa, é verdade, eu vou tentar. Tô até ansiosa pra saber se deu certo, entendeu? Mas é sobre isso, é você não estimular a pessoa ao ódio, às vias de fato. É você pedir pra pessoa, dar um passo. Porque Respira. não é agora que eu vou ganhar dinheiro dela, eu vou em outra situação e tá tudo bem. Sim. É sobre isso. É sobre fazer outro ser humano melhor do que eu, né? Ai, que legal. E você falou algo que eu achei muito importante, que é você acompanhava a pessoa ali nas redes sociais, ela tinha uma vida e ali com você ela se mostrou de verdade. E esse é o perigo das redes sociais hoje. É a gente se comparar. Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu trabalho também com pessoa, com gente. Não se compare. Mas, Aline, eu queria ser boa porque a Mara, você vê ela... A Mara é a Mara, você é você. Você tem a sua individualidade. Não se compare, porque o Instagram, ele é um cardápio de gente feliz. Mas será que é mesmo? Será que tudo aquilo é verdade, né? Às vezes eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu vou sair da rede social, tá todo mundo viajando, tá todo mundo... Eu falei, calma. Minha mãe já dizia. Você Não é todo mundo. É ótima essa, né? Serve até hoje. Aham. E aí eu falo, mas você foi pra tal lugar? Você foi pra tal lugar? Você não foi na mesma época que todo mundo? É, ué. E tá tudo bem. E aquelas pessoas estão lá como? Por que razão estão lá? Então, é tudo isso que a gente tem que analisar. Eu não sou todo mundo, eu não vou estar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu não vou trocar de carro a hora que todo mundo troca. Eu não vou mudar de residência porque saiu um novo condomínio e eu quero ir para aquele condomínio. Sim. E tá tudo bem, eu moro aqui, a minha vida é essa. Eu tenho que saber os passos que eu dou e quando eu dou. Eu acho que é impor limites a nós mesmos, pra gente não se frustrar. A frustração, ela é muito dolorida, eu falo, né? Por quê? Porque a gente se compara, a gente quer sempre ser o outro. E a gente não quer ser o outro. A nossa história é diferente. E só depende de quem? Da gente. Ontem mesmo, eu e meu marido fomos correr no fim do dia. E aí passou um casal, não, desculpa. Dois meninos jovens, assim, do nosso lado. Eles pararam num restaurantezinho, assim. E eles estavam com um carro topíssimo, uns 500 mil. Você vê que os meninos tinham 18, 19 anos, por aí. E aí eu nem comentei com ele, mas eu pensei... Olha só como a gente não pode se comparar. Porque para eu comprar esse carro, eu vou ter que ralar muito. Ele já tá lá na frente. Os caminhos, as escolhas, as decisões, os frutos serão outros. Então, é respeitar a própria história. Porque por muito tempo eu me questionei, quando que minha vida vai dar certo? Porque, poxa, eu sou uma pessoa legal, eu trabalho. Gente, já trabalhei de faxineira, já fiz unha, já vendi salgado. Uma coisa que ninguém pode falar é que eu não trabalhei. Pra conseguir fazer as coisas, sabe? Uhum. Eu via todo mundo dando certo e a minha vida não andava. Então, a gente... Há uns 6 anos atrás, eu falei, caramba, eu preciso parar. E hoje eu respeito a minha história. A gente precisa respeitar a nossa história, porque às vezes o outro tem outra história, outra trajetória, outra família, outras condições, outra mente. Só de tratamento psicológico foram 5 anos. Então, não tem nem como comparar com o outro, né? Essa ideia de que a vida do outro é perfeita. Não, a minha realidade é ter o carro que eu tenho hoje, que eu posso hoje. A casa que eu posso ter hoje. Porque senão a gente fica sempre querendo mais. E a gente fica inflado e cheio de tudo que o dinheiro pode comprar e não feliz de verdade. E aí você fica procurando ser o que os outros são e esquece das suas metas, de como você tem que fazer para chegar lá. E você fica tão olhando lá que você esquece dos seus caminhos que você tem que percorrer para chegar lá. Sim. Né? E eu falo assim também, o acordar todo dia e agradecer a vida. Porque só o fato da gente estar vivo e ter saúde... Nós já somos muito realizados. E às vezes essas pessoas que têm tudo, elas não têm a gratidão, não têm a proximidade com Deus, não têm a família perfeita. Então, nem tudo isso são valores. São coisas, eu acredito... O Rafael conversa muito sobre isso, porque eu fico postergando também a maternidade, né? Eu falo, daqui a pouco, e não, mas tem que acontecer, né? Porque a gente fica, não, agora não, achei legal que você falou isso. Quando veio, eu falei, nossa, como que era a minha vida antes? Porque a gente fica sempre esperando estar pronto para alguma coisa. Nunca vai estar pronto. E nunca vai estar, eu só vou saber quando isso acontecer. E nós conversamos muito sobre isso, sobre criar os nossos filhos com valores. Porque dinheiro, querendo ou não, é fácil. Não falar que é fácil, mas no sentido de... Se você trabalhar, se você esforçar, você vai poder comprar um carro bom, uma casa boa, pagar um bom colégio. Vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Exatamente. Agora, valor.
colo, carinho, aconchego, ser mãe de verdade, isso sim é difícil. Vivenciar ali, né? Não terceirizar. Porque eu falo assim, o que eu tinha muito medo na maternidade era essa terceirização, entendeu? Ah, minha filha só fica com babá, eu não busco. Aí falava, nossa, aquela fulana tem uma babá com um carro que busca o filho dela na escola. Gente, é tão gratificante você poder levar o seu filho na escola. Sim. Gente, isso não tem preço. Isso é valoroso, você poder... o seu celular despertar e você ter que sair para buscar a criança na escola. É você. Eu falo assim... É ter o compromisso com o seu filho, né? Exato. Não deixar só outra pessoa Porque ter um ele espera compromisso. você. Você é o mundo dele. Eu vejo assim... A babá que vai na natação, a babá que leva na psicóloga, a babá que leva na terapia. O que essa criança vai ter de referência com os pais? E aí chega na adolescência, o adolescente fica rebelde. Mas a verdade é que ele está tendo a primeira concepção de mundo fora, desraizado do pai, de um vínculo que ele nunca teve. Exato. De um vínculo emocional que o pai não criou com ele. Aí agora o pai quer que ele respeite, porque eu mando e você obedece. Não é assim. Esse vínculo não foi criado, não foi construído. Eu até já ouvi muito assim, chega na adolescência, parece que eu não conheço o meu filho. Exato. Não, acho que você nunca conheceu e agora tá ficando óbvio isso, porque agora você perdeu o controle, né? Porque antes você controlava, você que definia, mas você nunca conheceu de fato, nenhum conheceu o outro. Então não tem como daí recuperar esse vínculo, que é só... Você tem que começar ele de cedo. Exatamente. Então, eu também, assim, quando eu tive babá com 2 meses de nascida, só que, assim, a babá ia comigo aonde eu ia. Eu quero assim também. Era mais pra isso, assim, sabe? Acompanhar. Ela estava comigo, até porque eu amamentava exclusivo. Era amamentação exclusiva, não dei fórmula, não dei nada, porque eu tava dando tudo certo, né? Eu falei, vou tentar, não dá. E aí, então, se eu ia num lugar, a babá tava junto. Então, chegava a hora de mamar, aí eu já separava pra parar com o que eu estivesse fazendo. Dava mamar, ficava um pouquinho com ela, sabe? Eu tava numa correria, mas eu não abria mão. Eu poderia ter dado fórmula, ter facilitado a minha vida, porque eu tava numa correria. Foi bem na época que eu tava abrindo a clínica. E então, foi por isso que eu tive que conseguir alguém, né? Pra me ajudar. E aí, mas eu falei, cara, eu não vou abrir mão, porque eu queria viver isso. Isso aqui não vai voltar. Não vai existir essa fase aqui de novo. Então, eu vou passar, eu vou ser forte, eu vou conseguir passar. E consegui, eu amamentei até 1 ano, parei. E só parei porque eu precisava tomar umas medicações muito fortes, que não podia amamentar. E aí, então, eu precisava muito, que foi uma época que eu tive muita crise de coluna. E aí foi quando eu parei, mas foi 1 ano amamentando, sabe? Mas sempre... E passa tão rápido, né? Passa, agora ela tá com 4 anos, tem hora que eu falo, não acredito que o próximo aniversário dela vai fazer 5 anos. Ela tá aprendendo o nominho dela, sabe? Eu fico assim, ela fala umas coisas que eu fico, meu Deus, ela já fala isso, sabe? De onde E que ela é extremamente inteligente. ela é maravilhosa, minha filha. Ela e é muito inteligente, assim, muito modéstia à independente. parte. Não, ela é mesmo. Isso eu posso falar. Mais modesta ainda, ela ainda falar que a minha filha é maravilhosa. Segundo meu pai e minha mãe, ela é muito parecida comigo. Então é linda também, né? O jeitinho, tudo, sabe? O jeitinho, minha mãe fica impressionada, porque assim, é super compreensiva, sabe? Eu sempre fui muito compreensiva quando eu era criança. Então, assim, não tinha birra, não tinha essas coisas, sabe? E a minha filha é muito assim, ela não teve essa fase de 2 anos, que falam que é super birrento e tal. Não teve. É muito raro ela fazer uma birra. Se ela começa, ela para ali rapidinho, é só um chororozinho, nada de se jogar no chão. E é até impressionante, assim, o quanto ela é tranquila. Ontem mesmo ela insistiu que queria, não lembro o quê, pro pai dela. Aí o pai dela falou que não ia ser hoje, que ia ser outro dia. Não lembro o que era. Aí, de repente, ela... tá bom então, papai. Ela só fala isso. Olha só. Tudo bem, então. Observa bem. Eu fico assim, em choque. Por mais que a gente realmente ensina dessa forma, né? A gente é muito firme nas coisas. Mas é muito natural dela. Eu sinto que também tem uma facilidade que é dela, sabe? Talvez Mas até é genética. Graças a Porque Deus. Lara fica Fica fazendo a defesa dela já. Mais no embate. Mas eu falo isso porque as pessoas falam assim pra mim, Aline, mas aí você pode deixar na babá o dia inteiro, então você pode deixar na creche o dia inteiro. Eu falo, Deus me livre, aí eu não viro mãe. Não, Aí, pra mim, porque, o que adianta? Esses dias eu estava conversando com um casal e eles estavam procurando um lugar pra deixar os filhos dele, a filha de manhã e pegar no fim do dia. Ai, dói meu coração. Eu também, eu sinto. Eu falo, meu Deus, é uma criança. Meu Deus, não tem essa coragem. Mas aí também, às vezes, é a necessidade, né? A condição, né? Não, eu entendo. Tem gente que não consegue. Só que assim, você via que não era
não era o caso. Aham, Tem as tá. necessidades, claro, tem mães que precisam e tá tudo certo. Eu acredito que a mulher que consegue se preparar para ter uma maternidade mais presente é maravilhoso. Mas assim, não era o caso. Aí você fica assim, ai, poxa, que É porque a gente triste. sabe que muitas vezes é só da escolha mesmo da pessoa, né? Acho que muitos casos é só escolha. Eu preciso, acho que precisa que seja assim. Mas eu já até ouvi mulheres falar assim... não, eu podia ficar em casa, porque o que eu ganhava não pagava os custos. Tipo assim, era elas por elas. Aham. Mas eu não quero ficar em casa. Então, tipo assim, realmente, eu não quero ser mãe. Exato. Eu não quero... Eu vejo isso Não de tem muito de lógica. perto, inclusive, que pessoas, casais tiveram filhos só pra tapar buraco. Tipo, eu tenho filho. Aham. Só pra isso. Só Usa- pra é, isso. porque É, gente sabe e que ainda tem muitas- pessoas que acreditam que o filho vai salvar o casamento, né? tem várias. É umas Às vezes- às vezes hipocrisias, tem né, que- gente que quer uma extensão de si mesmo, né? Então, que Ai, alguém é tão pra... complexo esse assunto. Então, assim, Então, assim, até eu, né, sendo bem sincera, tem gente que fala assim, eu já vi em grupos de mães, ai, a mãe tá sempre certa, cada mãe sabe. Não, não é assim, Não gente. é assim. Eu entendo que cada pessoa tem a sua realidade, isso sim. Cada pessoa tem sua realidade. Cada mulher, cada pai tem as suas possibilidades. Isso é um fato. Agora, falar que os pais estão sempre certos, eu não tô sempre certa. Não, exatamente. Às vezes eu erro e a gente tá aqui para aprender. E a maternidade é uma constante aprendizagem. Se eu não rever o tempo todo... Porque teve fases, por exemplo, que eu saía cedo e chegava tarde da noite em casa. Aquilo se tornava insustentável, porque eu sabia que eu estava falhando demais com a minha filha. Portanto, que era uma fase... É Se nítido. você não analisa isso, você segue por anos achando sigo- que tá certo. Eu sabia que era uma fase, eu falei, não posso deixar passar disso aqui. Porque depois eu vou pagar o preço disso. Eu não quero, não fiz filho para isso. E o preço é caro. É muito caro, não compensa. E é tão louco, assim, que você... Nessas fases, eu percebo a diferença da minha filha. Né? Olha. Como ela estava comigo, nessa fase que eu tinha muita ausência... Que eu ficava o dia todo fora de casa. Todos os dias, praticamente. E depois de um tempo que eu mudei isso. E que eu passei a ter mais momentos com ela. A fazer mais as coisas. Que às vezes eu ficava muito assim... Deixava tudo meu marido. Porque eu tinha que estar fora. Então, ele que fazia tudo. Então, assim... É surreal a diferença do vínculo mesmo. O vínculo é totalmente diferente. Então, Inclusive, temos uma psicóloga. Uma psicóloga que vai vir... Não vou falar nome porque vocês sabem que é surpresa, mas temos uma psicóloga. Vai ser maravilhoso, ela vai ajudar a gente bastante nessa questão, né? Você quer pedir para ela finalizar? Falar uma agora frase? vamos deixar aí, então, uma finalização, né? Algo que você queira deixar para as mulheres, resumindo aí tudo que a gente falou, que tudo é muito importante para a gente chegar no fim desse bate-papo. A gente falou do começo, do meio, do fim, tudo, né? As mulheres conversam um pouco, né? Eu falo assim, nós mulheres, depende de cada uma. Nós precisamos mudar o cenário de onde a gente veio. A gente precisa romper barreiras, romper ciclos. A gente precisa buscar o nosso crescimento. Não é sobre empoderamento, sobre ser melhor que a outra. É você ser melhor para você mesma. É você buscar a sua melhor versão. A minha melhor versão como Jaqueline. Não preciso ser magra, ter o cabelo de tal jeito. Eu preciso ser a Jaqueline que está confortável para mim. E buscar o quê? O meu crescimento. Estar fazendo valer o quê? A minha família. Não esquecer de onde eu vim e as minhas raízes. E sempre pensar se isso eu vou fazer vai beneficiar a minha família? Ou é só mais um status para eu postar na rede social? Então, eu acho assim, hoje eu sou uma pessoa que penso muito nisso. Antigamente, eu pagava o preço. Hoje, não. Hoje, o preço custa muito. Porque hoje, eu acho que a gente não pode esquecer da nossa família em construção, da nossa família que vai ser reflexo para o resto da vida. Para a gente não deixar uma doença maligna de cultura, né? A gente tem que romper essa cultura que nós vivenciamos no passado. Não é porque a minha família foi assim, porque eu vivi assim, eu vou ser assim. Então, eu acho que assim, nós somos capazes, nós precisamos ir à frente, nós precisamos realizar nossos sonhos e a gente não precisa desistir. E a gente não precisa passar por cima do outro para conseguir os nossos desejos, nossas realizações. Isso Que mesmo. lindo, amei! E assim nós encerramos, né? Mais um episódio. Né, Do Elas Marinha? Podem Cast. Do Elas Podem. Até Até a o próxima. próximo. Tchau, tchau.